Fala, cara, beleza? Então, vamos resolver aqui o exercício 1, a letra A da nossa lista de cálculo 2, beleza? Então, nessa lista você tem aqui uma função, né, de x e y, dada por x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso sobre x menos 2y. E aqui a gente vai fazer a letra A, onde ele pede que a gente calcule o domínio, né, ou encontre o domínio e a imagem dessa função f. Beleza? Então são duas coisas, domínio e imagem, a gente vai fazer um por um, começando com o domínio, tá bom? Vamos lá começar com o nosso domínio. Você tem, bom, quando você tem uma função, né, de duas variáveis, o que você tem que ver é em que momento ou para que valores de x você e de y nesse caso, você vai ter problemas, né, na definição dessa função, né, onde é que ela vai estar determinada, né, ou pelo menos se a gente acha os problemas onde ela não está determinada, né, os valores de x e y, os quais isso aqui dá um problema, então você sabe melhor calcular o domínio. E nesse caso, o que acontece é que você tem aqui um denominador, né, esse camarada aqui, x menos 2y, que não pode ser zero. Né? Então essa é a única restrição que vai surgir. O numerador está tudo ok, o denominador não pode ser zero. Então, o domínio, né, acaba sendo mais fácil nesse caso, que é justamente o seguinte, o nosso problema, né, é que o x é quando o x menos 2y for igual a zero, né? Então a gente tem esse não dá, né? Não pode ser. Então esse domínio vai ser dado por todo mundo, né? E aí essa é a forma formal de definir o domínio, né? São os x e y pertencentes ao R2, né? Tá no plano. Tais que, então a gente bota uma barra, tais que x menos 2y, aí você tem que ver o problema, né? Então isso aqui não pode acontecer, né? X menos 2y tem que ser diferente de zero, beleza? Então esse é o domínio, né? Começamos assim só realmente verificando para que valores de x e y essa função ela está bem definida, beleza? E para a imagem é um pouquinho mais sutil, né? Mas eu queria mostrar para vocês nesse exercício uma forma bem interessante de encontrar a imagem de uma função desse tipo, né? De duas variáveis, né? De x e y, que é você fazer o seguinte, é você escolher, fazer alguma hipótese sobre x e y, né? Escolher uma determinada relação entre x e y. Então, por exemplo, tá? Não é a única forma como resolve não, tá? Mas se você, por exemplo, tomar assim, ó, tome x igual a y. Vamos considerar a linha, né, onde x é igual a y, nessa reta do plano, e veja o seguinte, nesse caso, né, se você tem x e y, nesse caso são iguais, tá bom? Pertencentes ao domínio de f, tá? Então, f de x, y vai ser igual a, nesse caso, ela vai ser uma f de x, porque x é igual a y, né? E vamos substituir y igual a x na função. Vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Tudo isso sobre x menos 2x. Beleza? Muito bem. Por que eu estou fazendo isso? Olha que interessante que vai acontecer. Em cima você vai ficar com 2x ao quadrado. Embaixo você vai ficar com menos x, certo? Para os valores de x do domínio, você pode assumir, né, que seu x é diferente de zero. Então, o x, para x diferente de zero, né, melhor dizendo, né, para x diferente de zero, onde esse camarada está bem definido, né, ou seja, a gente está no domínio, você corta o x ao quadrado com x e você fica com menos 2x.
certo? Então, repara que essa função agora, como ela assume o valor menos 2x, quando eu variar o x, a imagem, né, que é menos 2x dessa função, vai cobrir toda a reta, né, todo o R. Qualquer valor pode ser atingido com essa função, contanto que você escolha o x corretamente, entendeu? Então isso é uma coisa para você raciocinar, né? Você pode assumir qualquer valor. Então por isso a imagem, você pode concluir daqui que é o seguinte, você pode concluir que a imagem, a princípio, não, um candidato à imagem seria todos os reais, né? Todos os valores são assumidos, menos o zero, né? Porque o zero não pode, porque o zero dá problema aqui, né? Então, a princípio, a imagem, eu vou escrever aqui, né? Seria uma certa candidata. Por que candidata, né? Perdão. Por que candidata? Entre aspas, assim, né? Porque agora eu preciso só verificar uma coisa, porque a gente viu que o zero não é atingido, né? Para essa escolha particular aí que a gente fez. A minha pergunta é, será que a função ela pode ser zero em algum outro ponto diferente, né, que não esteja nessa linha onde x é igual a y, né, que não esteja seguindo essa hipótese, tá? E o fato é que não. E como é que a gente vê que não, né? A gente tem que ver que simplesmente f de x y, agora para qualquer x e y, né, é igual a x ao quadrado y ao quadrado sobre x menos 2y. E ela só pode ser zero, né, se e somente se x ao quadrado mais y ao quadrado for zero, né? É a única forma. E esse valor, e esse termo x ao quadrado mais y ao quadrado é zero somente se, ou sei somente se, o x for igual ao y for igual a zero. Mas veja que esse cara justamente não está no domínio, né? Ele não está no domínio da função, porque ele satisfaz essa equação aqui, né? Quando x, ele satisfaz essa equação aqui, perdão. Essa equação aqui, né? Quando x é igual a y, igual a zero, dá problema, né? Dá zero no denominador. Então, a função só seria zero se o x fosse igual a y, que fossem iguais a zero. E ela não pode ser. Então, portanto, a gente conclui que essa é justamente a imagem da função, né? Essa aqui é a imagem da função, tá bom? Então, de novo, né, para ver se ficou claro, né? A gente pode tirar o candidata, né? Você pode apagar aqui. Né? A palavrinha candidata, ela já não é mais a candidata, porque a gente verificou que o zero não pode ser assumido. Então, como eu estava dizendo, de novo, né? Vocês, para determinar a imagem, você tem essa sacada aqui, que é você escolher uma direção particular, né? Nesse caso, x igual a y. Quando eu digo direção particular, estou olhando para o plano e estou pegando a reta, né? A reta onde x é igual a y, que é justamente essa reta que é bissetriz, né, dos ângulos, né, do ângulo de 90 graus, e divide o primeiro e o terceiro quadrante, né? Então você pega pega o x igual a y, você vê que para essa escolha particular de x e y, a tua função ela é dada por menos 2x, né? E para essa função menos 2x, você sabe que qualquer valor real é assumido, né? Você apenas precisa escolher um valor de x, né? Então menos 2x pode atingir qualquer valor, portanto a imagem é todo real, menos o zero a princípio, porque o zero não está definido, né, nesse caso. E aí você fala assim, bom, a função pode ser zero de alguma outra forma, em algum outro ponto, e aí você vê que ele só pode ser zero realmente na origem, e a origem está fora do domínio. Então,
tá fora, você pode realmente excluir o zero, beleza? Então vou ficando por aqui, essa foi a letra A. Valeu? Um abraço.